todos bem-vindos a mais um Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. A John Deere vai investir bilhões em tratores autônomos para arar campos por conta própria. São os veículos robotizados, né? A Larissa de Paula traz os detalhes para a gente. Além dos tratores autônomos, a empresa também vai lançar pulverizadores com capacidade de distinguir ervas daninhas de várias culturas. É a tecnologia mostrando o poder que tem com essas grandes inovações. Imagina poder arar os campos sem ter um agricultor por trás do volante e assim acelerar todo o processo de manejo e até da colheita. E é por isso que a John Deere está investindo em softwares agrícolas, mais uma novidade na indústria. Até 2030, a empresa pretende oferecer modelos autônomos para toda a linha de equipamentos da John Deere. Muito bem, olha só, hoje nós vamos falar de como a tecnologia pode ajudar a evitar queimadas. Entre os anos de 1985 e 2020, o Brasil sofreu com queimadas de proporções gigantes. Muito do nosso território, né, acabou sendo prejudicado por conta disso. Dentro desse total, 65% dos incêndios aconteceram nos estados de Mato Grosso, Tocantins e Pará, segundo o projeto MASP Biomas, divulgado em agosto do ano passado. A pesquisa ainda aponta que, apesar dos biomas Cerrado e Amazônia terem representado 85% das áreas queimadas, o Pantanal foi o que mais sofreu, com 57% do território queimado, pelo menos uma vez no mesmo período. Então, a gente vai falar de como a tecnologia pode ser primordial para evitar grandes queimadas. Só para a gente contextualizar, vamos recordar um incêndio na Floresta Nacional de Brasília que assustou moradores do Distrito Federal. A fumaça densa se espalhou pelo céu da capital federal. O fogo teria começado por volta das 4 horas da madrugada dessa segunda-feira. Essas equipes já fazem esse combate, já havia sido controlado, porém no decorrer do dia, novos focos foram aparecendo e devido às condições desfavoráveis do clima, se tornou um incêndio de grande proporção. Brasília, nesse momento, enfrenta condições climáticas críticas, com altas temperaturas, umidade bem baixa e fortes ventos. Os militares pedem que qualquer ocorrência de incêndio seja comunicada pelo 193 imediatamente para que o fogo seja combatido na sua fase inicial. O Corpo de Bombeiros dá dicas de como evitar essas queimadas. Tão práticas como queima de lixo, queima de lotes vazios ou simplesmente o descarte de uma ponta de cigarro ainda acesa pode dar início a um incêndio florestal. Pois bem, agora a gente vai falar de uma coisa boa. Um sensor desenvolvido por uma startup que pode ajudar a evitar esses prejuízos que a gente viu para o meio ambiente. Quem participa conosco é o Luiz Carlos Sorrian Júnior. Ele é diretor de tecnologia da Inids. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigada pela sua participação. Olá, Raíssa. Olá, pessoal do AgroMais. Uma satisfação poder participar com vocês e falar um pouquinho sobre as tecnologias na área de incêndios. É isso aí, o prazer é todo nosso. Já começa então apresentando a empresa para quem ainda não conhece. Qual a história de vocês? Raíssa, a Inids, ela nasceu, o objetivo principal dela foi desenvolver tecnologia baseada na inovação. A gente percebeu que desenvolver tecnologia somente por desenvolver tecnologia não tinha nenhum sentido. Então, assim, a tecnologia o objetivo principal é melhorar a vida da humanidade, do homem, né? Então, ela tem que ter um propósito. Então, a gente desenvolve tecnologias realmente com um propósito, né? De salvar vidas, de melhorar a vida das pessoas, tanto no campo quanto nas cidades. A gente vê que a tecnologia tem revolucionado os diversos setores, né, Luiz? Especialmente depois da pandemia, a gente viu esse upgrade, né? Alguns especialistas dizem que a gente evoluiu 10 anos naquele período ali da pandemia, né? Todo mundo teve que se adaptar. E que soluções vocês desenvolveram aqui no Brasil que você pode trazer de exemplo para a gente? Raíssa, bom, ainda comentando a parte de incêndio, nós desenvolvemos em Petrópolis, a gente já vinha conversando com a Defesa Civil de Petrópolis um mês antes da catástrofe que aconteceu no começo do ano.
Aí as conversas pararam, porque a gente entendeu que realmente o problema lá foi muito grande, e depois nós voltamos a conversar. Nós desenvolvemos lá 3 sensores, implantamos inclusive 3 sensores de movimentação de rocha. Para você ter uma ideia, uma das rochas, ela tem mais ou menos aproximadamente o peso de 9.000 toneladas e uma área de um volume de 2.000 metros cúbicos. Então são pedras gigantescas, que você tem que escalar inclusive a pedra. E nessas pedras a gente colocou sensores para detectar previamente a movimentação dela antes da catástrofe. Então, assim, nós desenvolvemos uma série de equipamentos visando o monitoramento, a telemetria, né? No caso, como eu disse para você, no campo ou nas cidades. Nas cidades nós temos aí monitoramento de bueiros, né? Bueiros inteligentes, que previne a enchente, inclusive, né? O entupimento das galerias, através de um sistema de monitoramento de lixo sólido. À medida que esse lixo começa a se acumular no bueiro, um alerta já é mandado via rádio para uma central de monitoramento da prefeitura, enfim. Assim, a gente desenvolve vários sensores, inclusive na área de mobilidade urbana, como, por exemplo, bicicletas, né? Hoje nós temos bicicletas caríssimas, caras, e a gente monitora essas bicicletas elétricas também, veículos. Enfim, a INIDS ela é voltada para criar inovações, inclusive com equipamentos para localização de pessoas, cargas e veículos, né, em situações de emergência. Então, assim, e na área de incêndio especificamente, a gente desenvolveu sensores para que a gente possa trabalhar na prevenção também, principalmente a prevenção, antes que o incêndio aconteça, né? Muitas catástrofes, então, poderiam até ser evitadas se o poder público, se as empresas investissem mais em tecnologia, Luiz. Por exemplo, se a gente recebesse um sinal, né, você citou aí a questão do bueiro, dá para evitar muita tragédia com a tecnologia, hein? Exatamente. Eu venho da área de aviação também, e na aviação existe uma coisa muito séria que se diz o seguinte: todo acidente existem informações antecipadas que podem provocar esse acidente. Na área das cidades é a mesma coisa. Por exemplo, a queimada, ela tem elementos que informam que isso vai acontecer. Então, lá a gente monitora, por exemplo, a temperatura do local, né, a umidade desse local, a pressão barométrica do local, né, ventos, tudo isso são informações que começam a nos dar indícios antecipados de que o risco de incêndio é grande. Eu não sei se vocês viram na estrada, você normalmente vai viajar, você vê lá uma placa, né, colocada, um risco de incêndio na floresta. Então, você vê um ponteiro ali do verde até o vermelho, né? Essas informações a gente faz a nível eletrônico. Inclusive, a gente está trabalhando, inclusive, num sensor descartável. Então, hoje a tecnologia ela se barateou tanto e se massificou tanto que é possível se falar em tecnologia descartável, onde você pode lançar, inclusive, isso com drones, em áreas que você não tem acesso na mata, você lança com drones esses sensores e que eles passam a monitorar por 1 ano, 5 anos a mata, o risco de incêndio que pode acontecer naquele local. Essas informações vêm via rádio, né, como em áreas, inclusive, que não existe conexão de celular 3G, 4G, 5G agora, muito menos. Então, essas informações elas vêm via rádio por uma central, um gateway que a gente chama. Esse gateway recebe essas informações e disponibiliza elas num banco de dados, onde você tem, em Defesa Civil, nas prefeituras, um dashboard informando em tempo real o que está acontecendo naquele local. Então, o problema do incêndio é muito maior do que o próprio incêndio, a destruição da mata que a gente conhece. O problema do incêndio é que, como aconteceu em Petrópolis, o pessoal não conhece, mas o fato de o morro queimar, toda aquela vegetação que segura aquela terra, ela não existe mais. Então, na próxima chuva que acontecer, o que acontece é o escorregamento de terra, e você vê o que aconteceu em Petrópolis, na Bahia, no Nordeste esse ano, várias catástrofes de escorregamento de terra, rolamento de rochas, que não parece, mas tem intimamente conexão com o incêndio. O incêndio destrói toda aquela a vegetação que segura a terra e a chuva vem, lava e você desce toneladas e toneladas de terra em cima da população. Então, a tecnologia é justamente para você prevenir. 80% eu digo é prevenção e 20% é ação. Se a gente tiver realmente condições de monitorar áreas críticas, o percentual de catástrofe reduz de uma maneira muito sensível. Tá certo. Agora, essa tecnologia, ela pode ter adesão de quem? De um produtor rural, de uma empresa, de um governo? Para quem que vocês vendem essas soluções? Olha, a tecnologia está disponível para todo aquele que tem interesse, né? Que tem áreas de interesse de se monitorar.
tanto áreas particulares como áreas do governo, né? A exemplo disso, a gente tem conversado, o nosso CEO tem conversado com vários dirigentes de prefeituras do interior de São Paulo, no Rio de Janeiro, né, em Belo Horizonte. São as defesas civis interessadas em proteger a população, por exemplo, né? Então, assim, a tecnologia está disponível para todo mundo, para o governo, para pessoas jurídicas, até mesmo pessoas físicas, né? Então, assim, hoje a ideia do IoT, que a gente chama, que é a Smart Cities, né, que a gente tem, e agora a Smart Farm, né, as fazendas inteligentes, a ideia é você colocar realmente tecnologia a serviço do homem, né? O trabalho braçal é a tecnologia que tem que fazer. Você veja só, antigamente, como que se monitorava incêndio em áreas gigantescas de florestas ou reflorestamentos? Era uma torre gigantesca que era montada e ficava lá um posto, um homem, 24 horas com um binóculo, né, revezando, monitorando ao horizonte a possibilidade de uma fumaça e o risco de incêndio. Isso já mudou, isso já não existe mais. Então você monitora via satélite e principalmente hoje com tecnologia barata, onde você massifica no campo ou nas florestas e essas informações vêm até você de maneira rápida. O sensoramento de incêndio ele não é somente detectar o fogo, como eu disse, ele detecta a umidade, a temperatura, a pressão barométrica e, inclusive, ele detecta a fumaça. O início da fumaça, os sensores, né? Até tenho aqui um exemplo de um equipamento, né, de telemetria. Aqui dentro tem tudo isso. Então, tem sensor de fumaça, sensor de incêndio, de fogo, tem o sensor de pressão barométrica e essas informações vêm via rádio para uma central de monitoramento. Então, qualquer um pode ter acesso hoje à tecnologia. Hoje ela está disponível para qualquer um. Tanto, como eu disse, a gente fala hoje já em tecnologia descartável. Sistemas, sensores, né, satelitais que você larga e ele funciona por 1 ano, 2 anos, 5 anos, e depois ele perde a função, cumpriu sua função e a gente volta a colocar novos sensores. Interessante. É um sistema, assim, que é um investimento que o empresário faz, mas que pode evitar um prejuízo tão grande, né, Luiz? Que é muito importante até as pessoas terem conhecimento desse tipo de tecnologia. Não, sem dúvida. Todo mundo deve ter. Hoje a internet está aí, todo mundo tem acesso à tecnologia. E o importante, que, como você comentou, Raíssa, é que a tecnologia ela tem que salvar vidas, né? Mais do que patrimônio, ela tem que, em primeiro momento, salvar vidas. Você imagina uma plantação gigantesca de cana-de-açúcar começar a pegar fogo. Então, a gente viu hoje, como vimos agora há pouco numa reportagem, a mata pegando fogo. Então, é um trabalho muito mais caro do que você prevenir, né, com sensores. Então, quando há o princípio de incêndio, você rapidamente faz o combate a esse princípio de incêndio, confina esse incêndio, elimina ele e você continua a natureza intacta, vamos dizer assim, né? Então, hoje as pessoas já sabem que existe a tecnologia, né? Algumas ainda não têm acesso a tanta informação, mas a gente está aqui para justamente em eventos divulgar, né? Participamos recentemente de um evento no interior de São Paulo, onde apresentamos o sensor de incêndio, de fumaça, e o pessoal se mostra bastante receptivo. Várias empresas, inclusive, procurando no sentido de querer a detecção de incêndio até dentro das empresas, né? Porque o incêndio realmente provoca grandes estragos, a gente sabe disso, né? Com certeza. E você já falou aí que o produto pode ser até substituído, né, alguns anos depois. Ele também é, assim, ambientalmente, né, recomendado? Utiliza painel solar, é isso? Exatamente. O equipamento, a gente tem, por exemplo, sensores de vários tamanhos, né? E aqui nós temos um modelo que eu trouxe aqui para vocês de painel solar. Então, isso aqui fica na natureza, ele fica 24 horas operacional. Ou seja, durante o período do sol, do nascer do sol ao pôr do sol, o equipamento fica, o painel solar, carregando as baterias internas do sensor, né? A partir do momento que vem a noite, o equipamento passa a funcionar 100% com a bateria dele. Então, é um ciclo constante de carregamento de bateria, a bateria nunca vai se descarregar. Evidente que essas baterias têm uma vida útil, por isso que eu disse para você, dependendo do sistema, como você monta ele pode durar 5, 10 anos, inclusive, na natureza, num ambiente hostil, funcionando 100%. Então, a tecnologia melhorou muito, barateou muito, como eu disse, a ponto de você poder criar tecnologias que sejam descartáveis. É muito mais fácil você descartar a tecnologia e repor outra do que você mandar uma equipe, pegar o sensor, trocar, fazer manutenção. Então, como eu disse, você manda um drone para uma área muito remota, solta o equipamento, ele já cai de uma forma que ele espeta no chão e já passa a sensoriar o ambiente. Então, assim, são tecnologias bastante disruptivas que a gente quer mostrar para o mercado e mostrar que é uma tecnologia 100% funcional.
Interessante, eu vou até pedir para você mostrar de novo. É aquela caixinha preta que se coloca para detectar o incêndio, é essa daí? Quanto mais ou menos por área desses equipamentos são necessários? Explica para a gente como funciona na prática. Vai depender muito. Então, aqui você tem uma série de sensores. Essa aqui é uma antena de rádio, né? Ela vai comunicar via rádio essa informação. Dependendo, o pessoal normalmente pergunta, mas qual é a distância disso, né? Dependendo da situação, eu tenho condição de monitorar isso até 50, 100, 200 quilômetros de distância. É lógico que vai depender das condições do terreno, as condições de antenas, de redes de recepção. Mas esse equipamento aqui você coloca nas áreas específicas, né? A gente faz um estudo, inclusive topográfico, para colocar para que você tenha visibilidade, que eu chamo de eletrônica, né? As antenas têm que praticamente se enxergar para continuar a conversar. Quanto um sensor desse pode cobrir numa área? Também vai depender muito, né? Por isso que ele começa a sentir a distância, vamos dizer assim, entre aspas, o cheiro eletrônico da fumaça. Ele já começa a alertar de que há um princípio de incêndio, né? Mesmo que você não veja um incêndio, né? Então, assim, é feito todo o estudo no local para você ver, inclusive, correntes de ventos, né? A mata, quanto mais densa a mata, mais sensores você precisa, né? Mas, assim, tudo vai depender do local, da topografia do local. Tá certo. E esse mesmo sensor que você mostrou pode ser adaptado para a segurança dos mananciais? Como é que funciona para essa parte dos mananciais? Conta pra gente. Os mananciais a gente tem feito uma série de sensores para monitorar, por exemplo, o próprio escorregamento de terra para dentro desses mananciais, o desmatamento também. Nós temos um sensor que detecta o desmatamento. São sensores presos em determinadas árvores que, quando essa árvore é derrubada, esse arbusto é derrubado, ele muda o ângulo de inclinação dele e ele passa a informar de que ele foi derrubado por algum motivo, né? Ou um desmatamento ilegal ou uma queda normal de árvore. Então, isso é pacífico de ser verificado no local. Então, tudo isso a gente protege os mananciais, né? Indo até você poder monitorar a qualidade da água, o nível desse manancial, né? Em Petrópolis mesmo, a gente desenvolveu um sensor para detectar quando existe a famosa cabeça d'água, né? Quando chove muito na serra e aí vem aquele volume de água. Então, nós temos sensores que avisam que esse volume excessivo de água está vindo para a cidade, com o fechamento automático de cancelas, para que determinadas áreas perto de rios não sejam mais passíveis de trânsito, para que não haja problemas como a gente viu lá em Petrópolis, com morte de mais de 200 pessoas, né? Então, tudo pode ser monitorado. Certo. Agora, eu queria também que você trouxesse um apanhado sobre a escolta eletrônica, que é outra solução de vocês, não é isso? Como funciona essa escolta? O que é a escolta eletrônica, Luiz? Então, a escolta eletrônica já nasceu de uma ideia nossa desde 2003, né, onde a gente tinha essa visão de que os sistemas de rastreamento de veículos estavam sendo burlados por criminosos, com o uso de equipamentos, hoje conhecido como jammers, né? Então, eles bloqueiam os sinais de satélite, sinais de comunicação do celular. Nós desenvolvemos uma tecnologia que permite a gente, vamos dizer assim, escoltar eletronicamente um caminhão a até 8 quilômetros de distância. Então, nem o motorista, ninguém sabe que esse veículo está sendo escoltado eletronicamente por uma equipe de inteligência. Então, a gente sempre está em contato, fazendo uma série de medições de telemetria, se o caminhão foi aberto o baú ou não, se ele desviou da rota, se ele parou, tudo isso é informado. E em caso de roubo, né, de ataque ao caminhão e ele seja roubado, o pessoal da escolta eletrônica, essa equipe de inteligência, ela está seguindo o caminhão a distâncias específicas e passando informações estratégicas para forças de segurança. Então, assim, ele é totalmente programável, a equipe de escolta não vê o caminhão, mas ela está escoltando, o motorista não vê quem é que está escoltando e, consequentemente, criminosos também não sabem que aquele caminhão está sendo escoltado por uma escolta de inteligência. Então, ele não permite você programa, não posso chegar até 300 metros do caminhão, mas eu não posso me afastar mais que 1 quilômetro. Então, o próprio equipamento guia, as equipes de pronta resposta, no caso, para fazer essa escolta. Isso pode ser também aplicado na área VIP, né, para pessoas dignatários de outros países, ou até mesmo do Brasil, que precisam ser protegidos, né, esses VIPs. Então, você pode usar o escolta eletrônica. Nós somos os pioneiros aí no lançamento das iscas de carga. Hoje são chamadas iscas de carga. São equipamentos como esse aqui, que você coloca numa pessoa, numa criança, numa mochila ou numa carga, e você localiza essa carga com uma precisão de 10 centímetros de precisão indoor. Então, nós tivemos uma seguradora em São Paulo que fez um teste com a gente. Ela escondeu uma bicicleta no terceiro subsolo de um
numa avenida conhecida em São Paulo, e nós localizamos, mesmo sem sinal de GPS, fomos atrás e localizamos a bicicleta. Assim como nós poderíamos também localizar uma pessoa sequestrada, né, uma pessoa vítima de sequestro, sem problema nenhum. Então, é assim, é tecnologia disruptiva para servir às pessoas, né, e primordialmente às pessoas, depois o patrimônio. Isso aí, toda segurança é bem-vinda, né, Luiz? Eu acho que isso ainda ajuda até, talvez, a reduzir o valor aí dos seguros, né? É uma tecnologia bem interessante para os veículos. Sem dúvida, sem dúvida. A ideia é essa. A ideia é a tecnologia reduzir esses custos, né, de seguradoras, os custos operacionais. Como eu disse, a tecnologia tem que fazer o trabalho braçal e a gente tem que ser a inteligência da coisa, né? Tomar as decisões. Então, como você bem falou, Raíssa, as seguradoras veem com bons olhos tecnologia, tanto no seguro de veículos, seguros de pessoas, de acidentes, de cargas, de caminhões. A tecnologia sempre vem bem-vinda. Existe uma demanda muito grande para soluções disruptivas, né? A gente tem que comentar que o rastreamento de veículos é uma coisa que já vem há muitos e muitos e muitos anos acontecendo, mas está na hora de começar a pensar mais em tecnologias que possam oferecer algo a mais do que se oferece hoje. Então, não basta você ligar um jammer e roubar um veículo, pronto, desapareceu. Então, nós temos que agora... É uma guerra eletrônica, eu sempre digo, nós vivemos uma guerra eletrônica. Nós temos que, os bandidos têm medidas, nós temos que contramedidas e assim vai, cada vez mais desenvolvendo tecnologia para poder você fazer combate, por exemplo, ao crime organizado e outras situações. É isso aí, Luiz. Olha, parabéns por essas soluções, né, que vocês trazem ao mercado. Muito obrigada pelas suas explicações, pela sua participação e deixa um recado para o nosso telespectador e também o contato de vocês. Olha, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade da gente poder apresentar a INIDS para vocês, né? Como eu disse, nós somos uma empresa de desenvolvimento de tecnologia, estamos abertos a novas demandas do mercado. Normalmente sempre está nos chegando algumas demandas, solicitações de desenvolvimento de coisas novas. Então a INIDS está à disposição. Eu acho que o contato mais fácil para todo mundo, lá você vai encontrar no site, é o www.inids.com.br. inids.com.br. Lá você tem os telefones de contato, e-mails de contato, e a gente está de portas abertas para receber qualquer solicitação aí. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, Luiz. Até a próxima. Agora a gente vai falar de vinhos. Os vinhos feitos com a variedade BRS Bibiana já estão disponíveis no mercado. A Cultivar foi desenvolvida pela Embrapa e apresenta alta produtividade. O chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Uva e Vinho explicou o motivo. Essa foi elaborada inicialmente na nossa cantina experimental, então é o vinho da BRS Bibiana, né? Ele é um vinho branco e aromático. Tá? Como é que funciona assim? A Embrapa tem um programa de melhoramento genético que nós fizemos cruzamentos com diferentes materiais genéticos e aí nós desenvolvemos diferentes tipos de produtos. Então nós temos novos cultivares, por exemplo, para suco, a gente tem novas variedades de uvas de mesa e nós também temos novas variedades para elaboração de vinhos. Então, depois de nós validar isso na pesquisa e com alguns produtores parceiros, a gente lança a variedade, o material comercial. O mais recente é essa BRS Bibiana, que foi lançada em 2019. Mas agora, né, em 2022, nós estamos tendo os primeiros vinhos comerciais que estão no mercado. E foram 3 vinícolas familiares que se apropriaram dessa tecnologia e estão colocando no mercado. Então, vocês podem ver aqui, essa aqui é uma das vinícolas que está sendo lançada, está usando, na verdade, um rótulo em homenagem à Bibiana, que é uma personagem do Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, né, Cagaúcho. E nós também temos um outro produto, né, eles são vinhos tranquilos, e a gente também tem um produto que uma outra vinícola desenvolveu, que é um frisante. Então, é aquele vinho DNC, que ele é um pouquinho doce, com açúcar residual, e tem essa embalagem como se fosse assim, de um espumante. Né? Então, são os produtos que já estão no mercado e os consumidores vão poder apreciar, né, mais um produto da tecnologia brasileira. Toda vez que a Embrapa desenvolve uma variedade nova, ela busca algumas características. E uma das principais hoje, que tem uma demanda muito grande, é que seja resistente a doenças. Então, por exemplo, a Bibiana é uma variedade que ela é resistente a 2 principais doenças que tem na cultura da videira. Uma delas é o míldio e uma podridão de cachos. Qual a vantagem disso, o produtor? Ele vai usar menos tratamentos no campo, então ele precisa fazer menos aplicações. E isso também permite ele reduzir um custo. Né? E o segundo ponto importante da Bibiana é que é uma variedade que tem uma qualidade enológica muito interessante. Você consegue produzir ela com alto grau de açúcar. E isso também permite os produtores regular o grau alcoólico, né, do vinho, do produto final. Porque a gente sabe que quanto mais açúcar, mais álcool o produto vai ter. Então eu destacaria esses 2 produtos.
Mas o que nós estamos trabalhando muito forte, né, principalmente nesse período de pós-pandemia, é que parece que o Brasil descobriu esse mundo do vinho, né? E a Embrapa Vinho está disponibilizando então novos cultivares para os consumidores conhecer um vinho de genética e de tecnologia brasileira. Nós acreditamos que assim como que nós somos um grande player, por exemplo, nesse mundo da soja, do algodão, da cana-de-açúcar, dos citros, nós temos um espaço também muito grande para ocupar ainda com o vinho. E a Embrapa está disponibilizando mais uma cultivar brasileira para que os produtores se apropriem dessa tecnologia e coloquem no mercado. E o consumidor possa conhecer essa variedade na taça, né? E eu já posso adiantar, assim, quem colocar ela em degustação às cegas na taça vai se surpreender, né, com a qualidade do produto. E o nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Aproveite para seguir a gente lá nas redes sociais no @AgroMaisTV. Um ótimo fim de semana. Tchau!